Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 3 de janeiro, a nossa quartou de ClashBet. Sim, a nossa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para o dia ou para hoje, se preferir. Antes de iniciar, estarei deixando aqui uma notícia maravilhosa, que o nosso bilhete pronto do dia 1 de fevereiro, a nossa terça-feira, que disponibilizamos no final do vídeo, foi convertido em green. Então, foi um green aí para a tropa do canal ClashBet, bilhete batido com sucesso. Continuando com as dicas, vamos estar iniciando pela Copa do Rei da Espanha, o jogo do Real Sociedad versus Real Betis, com início às 16 horas. Infelizmente é um jogo que não temos classificação por se tratar de um jogo Copa. Então vamos direto ao ponto. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 dos últimos 8 jogos disputados, saiu mais de 2,5 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões na partida. E a equipe do Real Sociedad sofreu gol nos últimos 3 jogos. E o Real Betis vem a 3 jogos sem perder para a equipe do Real Sociedad. Agora, em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 5 jogos sem perder. Venceu o primeiro tempo em 4 das 5 oportunidades. E o Real Sociedad vem a 3 jogos sem sofrer gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Betis vem aí de 3 vitórias consecutivas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto entre eles, a equipe do Real Sociedad levou a melhor, venceu por um placar de 4-0. Para essa partida não vejo outra oportunidade a não ser a linha de gols. Vamos acreditar no jogo de over 1,5 e também vejo de grande valor um jogo para o ambos marca e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, Atlético de Bilbao versus Real Madrid, início às 17h30, outro jogo Copa. A equipe do Atlético de Bilbao e o Real Madrid já enfrentaram aí bastante vezes, se enfrentaram nos últimos confrontos. Em 7 deles, a equipe do Bilbao sofreu gol. O Real Madrid vem de 4 vitórias diante do Bilbao e foi a primeira equipe a marcar em 6 das 7 oportunidades. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões para o Bilbao. E a equipe do Real Madrid vem a 6 jogos sem saber o que é perder, e em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões também. Último confronto entre eles, o Real venceu com o placar 2-0. Aqui é fora de casa, mas o Real continua sendo favorito. Tem um Vini Júnior que vem jogando bastante aí pelo Campeonato Espanhol e pela seleção brasileira. Por esse retrospecto, vamos acreditar no Real Madrid com empate e a probabilidade 2-0 fora. E agora vamos para o Campeonato Paulista, Série A1, Ituano versus Inter de Limeira, início às 19 horas. Aqui sim tem uma classificação, a equipe do Inter de Limeira disputou 2 jogos com 2 empates, e a equipe do Ituano, vamos lá para o grupo do Ituano, claramente o Ituano deve estar no grupo C, sim, quarto colocado, 4 pontos conquistados, em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, ainda não sofreu gol. Então, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 8 confrontos, a equipe do Ituano não sabe o que é perder. Nos últimos 3 jogos, não sofre gol. E a equipe do Inter de Limeira vem a 4 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E no último confronto, o Ituano levou a melhor. O Ituano é uma equipe que jogou bem diante do São Paulo. Então, vamos acreditar no casa com empate e a probabilidade 1-0 casa.
Red Bull Bragantino versus São Paulo, com início às 21h30. O Red Bull vinha numa fase muito mal, muito ruim. E o São Paulo também vinha numa fase nada boa. O São Paulo, no seu grupo, vem na terceira colocação, apenas um ponto ganho. E a equipe do Red Bull Bragantino é uma equipe aí que deve estar no grupo D. É o líder do seu grupo, com uma derrota e uma vitória, mas é o líder. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 dos últimos 6 confrontos, saiu menos que 10,5 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Red Bull Bragantino, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 jogos, saiu menos que 10,5 escanteio. Em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a sofrer gols. O último confronto, o Red Bull venceu por um placar de 1-0. Ou seja, ambas as equipes aí têm muito a crescer ainda no campeonato. A equipe do Bragantino iniciou a temporada nada bom, não iniciou da forma que gostaria. E a equipe do São Paulo também perdeu para a equipe do Ituano, se não me falhe a memória, perdeu para o Ituano. E o Bragantino conseguiu vencer aí um placar de 1-0 o seu último adversário. Então, entre essas e outras, a equipe do São Paulo teve algumas contratações. O técnico Rogério Ceni e o Maurício Barbieri também pediu algumas contratações para sua equipe. Ou seja, esta quinta-feira é um duelo bastante interessante, esse duelo entre Bragantino versus São Paulo, porque a equipe do Bragantino vinha sofrendo aí 3 jogos de 3 derrotas e apenas uma vitória nos últimos 4 jogos, e foi lá e venceu o Guarani, que via bem. Já a equipe do São Paulo continua sem vencer, vem de 2 derrotas e um empate. É um jogo interessante, vamos acreditar na vitória do Bragantino com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Então, dando seguimento nas nossas dicas, vamos estar pulando para a Ásia. O jogo entre China versus Japão, com início às 11 da manhã. É um jogo mata-mata. Nos últimos confrontos dessas equipes, em 10 deles saiu menos que 5 cartões. A equipe da China sofreu gol nos últimos 10 jogos. O Japão vem de 4 vitórias diante da China. E em 5 dos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. Agora, em duelos individuais, a equipe da China vem de 3 vitórias. Nos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gols. E saiu menos que 4,5 cartões nos últimos 9 jogos. Já a equipe do Japão vem a 5 jogos sem saber o que é perder. Em 4 dos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E nos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. É um jogo interessante, é um jogo praticamente Copa. Mata-mata pode considerar Copa. Então, entre essas e outras, a equipe do Japão tem um leve favoritismo por se tratar de jogar em casa, com o apoio da sua torcida, apesar que Japão e China são muito parelho tecnicamente. Mas aqui temos que acreditar em um favorito, apesar que a odd não está disponível no momento, mas vamos ficar aí com esse casa com empate dependendo da odd, ok? Então, caso com empate seria excepcional, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos agora para o Campeonato Pernambucano, jogo um pouco duvidoso, não se sabe o que vai acontecer ou não. Sim, se trata do Santa Cruz versus Afogado da Igazeira FC, com início às 20h30. A equipe do Santa Cruz é o quarto colocado na tabela, apenas um jogo disputado, venceu o Caruaru City no último confronto e o Afogados vem de um empate aí de 2-2, é o sexto colocado. Ou seja, o líder do campeonato é o Náutico, atualmente com 6 pontos, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido, 2 vitórias consecutivas, tem 100% de aproveitamento juntamente com o Sport, Retrô e a equipe do Santa Cruz. Mas lembrando que o Sport entrou em campo justamente com o Retrô momentos depois da gravação deste vídeo. Então, se o Sport vencer, pode reassumir a liderança. Então, não se sabe quem é o líder após essa gravação. Mas nesse momento, o Timba é o líder. Voltando para esse jogo, não sabemos o que vai acontecer por alguns problemas técnicos no gramado tricolor. Mas nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols e saiu menos que 5 cartões na partida. E a equipe do Santa Cruz vem aí a 3 jogos sem derrotas e a 3 jogos
sem sofrer gols. Último confronto, aliás, os últimos 2 confrontos foi 0-0. Lembrando que esse jogo já foi cancelado na semana anterior, justamente por problemas técnicos no gramado. Mas entre essas e outras, quando Santa Cruz e Afogados se enfrentam, é jogo duro, já que nos últimos 2 confrontos são 2 empates. O Santa Cruz jogando em casa nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. E o Afogado vem de 4 empates consecutivos como visitante, empatou com o Santa, empatou com o Náutico. O Afogado tem condições de segurar esse resultado. Vamos acreditar no Afogados com empate ao intervalo, ou até mesmo o jogo todo se preferir. Probabilidade 1-1 jogo, tá show? Então, tropa, essas são as dicas de hoje. Agora vamos partir para o nosso provável bilhete pronto ou bilhete pronto. Se chegou até esse momento presente do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. Tá show? Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso provável bilhete pronto, vamos acreditar aí na vitória do Botafogo para vencer, e vamos acreditar no Real Madrid com empate. Uma simulação com R$100 que fizemos, dando retornos aí potenciais de R$222 com uma odd de 2.2. Ou seja, esse é o nosso bilhete pronto de hoje, tropa, apesar que tem algumas boas opções ainda, mas apenas irei deixar essa oportunidade para vocês. Então é isso, tropa, até a próxima, partiu!